aqui bastante orgulhoso de fazer esse evangelho para vocês. É um prazer estar com vocês durante todo esse ano, embora de forma virtual, mas é assim que a gente segue. A gente vai falar no meio da nossa conversa de hoje sobre trabalhar com os recursos que se tem. Isso é muito importante, é um aprendizado muito importante para a evolução do espírito. Bom, pessoal, eu queria começar então, se vocês me permitem já dar início, fazendo um gancho com o curta-metragem que o pessoal da Casa de Jesus, do Departamento de Artes, produziu. Não sei se vocês todos já assistiram. Se não assistiram, assistam. Está bastante criativo, um trabalho bem legal que eles fizeram. Mas eles falam ali sobre o nascimento de Jesus no íntimo de cada um. Que é justamente uma visão mais madura que o espírito começa a adquirir à medida em que ele vai amadurecendo. Aquele Natal romântico de Papai Noel, árvore de Natal, enfeitinhos, bolinhas, presente, peru, reunião familiar, tudo isso é muito gostoso e a gente não deve deixar de vivenciar esse romantismo. Mas saber que além disso tudo, além desse Natal tradicional e romântico, o Natal na verdade celebra o nascimento de Jesus e não o nascimento simples, o nascimento material de Jesus na manjedoura. Ele deve representar para nós que começamos a amadurecer espiritualmente realmente o nascimento de Jesus dentro de nós. O que é Jesus nascer dentro de nós? Quando nós começamos efetivamente a praticar o Evangelho de Jesus, como consequência do estudo, da leitura e da reflexão daquilo que nós estudamos, isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não só nos momentos de culto, nos momentos de meditação, nos momentos de trabalho, no campo da filosofia religiosa, mas durante todos os momentos da nossa vida. Esse é o grande nascimento de Jesus dentro de cada um de nós. E ele vai nascendo e vai crescendo, como nós vamos ver hoje com relação a isso, fazendo sempre um paralelo entre o nascimento físico de Jesus e esse nascimento simbólico de Jesus dentro do nosso íntimo. Nós dizemos sempre que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. O mundo só vai ser um mundo de regeneração quando os espíritos que vivem nesse mundo estiverem, todos eles, em processo de regeneração. Só vai acontecer o mundo de regeneração quando todos nós formos já espíritos em processo de regeneração. Enquanto não acontecer o início desse processo de regeneração dentro de nós, que é o nascimento de Jesus dentro de nós, nesse cenário que eu estou colocando, o mundo não entra em processo definitivo de regeneração. Então, nós já estamos em processo? Estamos entrando no processo. Da mesma forma, Jesus está nascendo no coração dos homens. Cada dia ele nasce num coração diferente. Ele ainda não nasceu. No seu ele já nasceu? No nosso ele já nasceu? É uma reflexão que nós fazemos. Saber sobre Jesus no campo intelectual, no campo racional, saber sobre Jesus, o Jesus histórico, é uma coisa. Outra coisa é assumir Jesus no nosso comportamento, no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o grande nascimento. Bom, para cada um ele nasce de uma forma. Para cada um ele nasce de uma forma. Para uns, ele nasce, como diríamos nós no nosso movimento, né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Em alguns ele nasce através disso que eu falei, da reflexão, da leitura. E seria o nascimento de Jesus no nosso coração pelo amor. Em outros, ele nasce nos momentos mais turbulentos. Ele nasce no meio de traumas, quando a vida nos chacoalha. Então, ele nasce. O primeiro nascimento é um nascimento tranquilo. É um parto tranquilo. O segundo nascimento é um parto por fórceps. Ele vai nascer, de alguma forma ele vai nascer.
Se está demorando demais para nascer, o médico tem que ir lá e fazer procedimentos mais impactantes para poder tirar o bebê lá da barriga da mamãe, né? Jesus no nosso coração, se ele ainda não nasceu, nesse momento em que o mundo está em vias de transformação, às vezes acontecem coisas na nossa vida que é como se tivesse acontecendo um parto por forceps. Está acontecendo o nascimento e ele vai ter que nascer de alguma forma. Desse jeito, Jesus nasce através de traumas, através de decepções, desilusões, dificuldades enormes que acontecem nas nossas vidas. Porque nesses momentos, nós tendemos então a olhar para Jesus, olhar para Deus e nos lembrarmos deles na medida em que nós nos sentimos humildes e humilhados pela situação. A exemplo de André Luiz, quem já leu O Nosso Lar, psicografia de Chico e Francisco Xavier, André Luiz ficou um tempão no umbral, cerca de 8 anos, e quando então, somente quando ele então se lembrou do Senhor da vida e se humilhou diante de Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus, nesse momento ele abriu seu coração para a acolhida e estava ali ao seu lado o benfeitor para levá-lo então para a colônia. Como vocês devem ter visto o livro, lido o livro ou visto o filme. Então, no caso dele, é um caso de nascimento traumático. Jesus nasceu no coração de André Luiz num momento traumático. Bom, dentro do nosso mundo íntimo, segundo o irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia também do Chico Xavier, ele diz que dentro do nosso mundo íntimo, onde Jesus deve nascer, assim como ele nasce no mundo material, ele nasce no nosso mundo íntimo, onde existem oceanos de bênçãos divinas, que nós precisamos reconhecer e nos sentirmos gratos. O sentimento de gratidão constante em relação às bênçãos que nós podemos usufruir, as bênçãos de Deus, é parte desse processo de nascimento de Jesus no nosso íntimo. Existem dentro de nós, no nosso mundo íntimo, continentes de possibilidades. Existem milhares de atitudes, atividades que nós podemos realizar nas nossas vidas como possibilidades de realização do Evangelho de Jesus dentro do nosso dia a dia. Eu estou querendo tirar definitivamente essa visão de vivenciação de Jesus em alguns momentos exclusivamente da nossa vida. Então, quando eu vou na casa de Jesus, quando eu vou fazer a cesta básica, quando eu vou entregar comida lá para o pessoal que mora na rua, quando eu vou para o meu trabalho mediúnico, quando eu vou lá assistir o curso, não é só nesses momentos que a gente vivencia Jesus. A gente vai vivenciar Jesus também e principalmente quando nós não estamos nesses ambientes de maior elevação de pensamento. Nós vamos vivenciar Jesus dentro do nosso trabalho, diante de um chefe complicado, diante de um funcionário problemático, na nossa casa, diante da nossa família, quando acontecem os problemas naturais de uma família, em todas as situações. Então, como disse Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o Cristo não colocou limites entre o templo e a oficina. O mundo todo é um altar divino onde nós devemos nos sentir atuantes. Então não existe eu vou aqui elevar meu pensamento e aqui vou vivenciar um momento de evangelho e aqui eu esqueço tudo isso e deixo com que os meus comportamentos mais animalizados então tomem conta de mim. Não existe isso. Não existe linha divisória entre o templo e a oficina. Eu sou eu sempre. Se eu sou bom aqui, eu preciso ser bom ali também. É assim isso que eu quero desmistificar, trabalhar para que aconteça essa derrubada desse muro divisório entre o templo e a oficina. Diz também o irmão X, nesse capítulo 19 do livro Antologia Mediúnica do Natal, que dentro de nós existem florestas de sentimento por educar. Florestas de sentimento selvagem,
para serem educados e desertos de ignorância por corrigir. Então, esse processo todo de nascimento de Jesus dentro de nós considera todo esse cenário bonito, muito bem retratado poeticamente pelo irmão X, nesse capítulo. Como eu disse, para uns o nascimento é tranquilo, para outros o nascimento não é tranquilo. Para nós, na doutrina espírita, muitos de nós viemos para cá pela dor, né? Empurrados por algum trauma. Mas muitos de nós viemos para cá através da fé raciocinada, buscando respostas que outras filosofias, ao longo de várias encarnações, não nos davam. Muitos de nós vivenciamos outras religiões como seguidores ou como atuantes, e essas religiões nos deixavam uma lacuna, um vazio muito grande com relação às respostas. Todos aqui. Bom, para falar de Jesus, né, o nascimento de Jesus, eu queria de novo colocar quem é Jesus. Quem é Jesus? E há quanto tempo ele se encontra se ocupando conosco. Porque é importante isso. Nós vamos avaliar, estudar, refletir sobre o nascimento de Jesus. E quem é Jesus é importante que a gente saiba. Jesus não é um espírito simples no sentido de dentro de um processo de evolução como o nosso processo. Ele não está em processo de evolução. Lá no livro A Caminho da Luz, na introdução, Emmanuel coloca assim, num trechinho da introdução: é ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Lembra lá no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis? No princípio era o verbo. Jesus estava envolvido com o planeta Terra antes do planeta Terra ser o planeta Terra. Jesus já era Jesus, já era um espírito que havia recebido de Deus a incumbência de cuidar de nós. Onde é que nós estávamos nessa ocasião? Muitos de nós, talvez a maioria de nós, ainda não existiam. Porque isso, segundo a nossa ciência, foi há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Ah, Marquinhos, então você está dizendo que Jesus já era o Espírito perfeito porque ele recebeu essa missão de Deus há 4,5 bilhões de anos atrás? Exatamente. Então vocês vejam, a diferença entre nós e Jesus, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos no nosso processo de evolução, ainda longe da perfeição. Falta muito para nós atingirmos os graus máximos de evolução possível, intelectual e moral. Para Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já havia atingido. Veja, é muito diferente. E aí Emmanuel continua. Um sopro de sua vontade, Jesus, pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ou seja, foi ele que trabalhou, recebendo de Deus essa incumbência e todos os recursos, ele que trabalhou a criação, a cocriação do planeta, que iria nos receber. Foi ele que trabalhou todos os momentos evolutivos do planeta material. Foi ele que lançou os pródromos da vida orgânica no planeta Terra. Foi ele que nos recebeu, em última instância, no planeta Terra, para nós efetuarmos essa etapa evolutiva no gênero humano. Esse é Jesus. Então, pessoal, por que é importante a gente considerar isso aqui? Porque a estrutura psíquica de Jesus não é a nossa. Ela foi forjada
durante toda a sua evolução, sabe Deus em que orbes Jesus evoluiu, passou, como nós passamos por todos os processos evolutivos, e a sua estrutura psíquica foi forjada, depois dele atingir a perfeição, em bilhões de anos. Quer dizer, não dá para a gente comparar o nosso raciocínio, os nossos caminhos racionais com o que Jesus pensava. Não dá para esperar de Jesus reações que nós teríamos diante de algumas situações. A leitura que Jesus fazia das situações quando ele encarnou na Terra para vivenciar o que nós lemos no Evangelho, a leitura que ele fazia das coisas, das situações, das pessoas, era totalmente diferente da maneira que nós, hoje, lendo o Evangelho, imaginamos aquela situação. Por quê? Nós olhamos aquilo, lemos as passagens e tentamos interpretar, tentamos entender com base, naturalmente, na nossa cultura, na nossa experiência de vida, de vidas, que não é a mesma experiência e não estamos à mesma altura de Jesus na época em que ele veio. Então, as reações que nós teríamos diante das situações, a maneira de ver as pessoas envolvidas nas parábolas ou nas situações que lhe eram apresentadas, para nós é totalmente diferente da visão que ele tinha. Isso é importante a gente considerar para poder entender o Evangelho de Jesus, para fazer ele nascer realmente dentro de nós. É importante considerar que as estruturas de pensamento dele eram bem diferentes das nossas estruturas de pensamento. Os paradigmas, os preconceitos que nós temos, os julgamentos que nós fazemos, está tudo baseado na nossa experiência individual e ainda limitada, como nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então é importante considerar essa diferença intelecto-moral entre nós e Jesus, que já era um espírito perfeito há bilhões de anos. Então, como disse ali naquela passagem Emmanuel, ele já era o governador desde o começo, né, como ele co-criou o planeta Terra, ele então era o governador do planeta. Ele que governa o futuro e a evolução de todos os seres que habitam o planeta Terra. Quando ele resolveu vir para cá trazer o seu Evangelho, pessoalmente, exemplificando, por isso que ele é nosso modelo e guia, porque seria possível, mas não seria tão claro nós recebermos a Boa Nova através exclusivamente dos enviados de Jesus, que foram vários. Dentro do que Jesus nos colocou, tinha muitas coisas que ele já havia colocado antes de encarnar. Como assim? Em todos os tempos, Jesus enviou seus enviados, enviou os espíritos de evolução maior do que a nossa, para nos orientar, para iluminar os nossos caminhos. Então vieram muitos espíritos que contribuíram no Oriente e no Ocidente para a evolução e a orientação da humanidade terrestre. Então ele já havia colocado através dos seus enviados vários dos conceitos que ele veio reunir quando ele trouxe o Evangelho para nós. Só que é diferente quando ele veio. Ele veio. Então veja, ele deixou de ser temporariamente o governador do planeta. Ele deixou de ser. Ele não deixou de ser, mas ele tirou uma licença do posto, deixou lá nas mãos dos outros espíritos de luz também, outros Cristos, espíritos evoluídos tanto quanto ele, deixou eles lá temporariamente, 30 e poucos anos, para eles é um segundo, e veio exemplificar. Por isso que ele é nosso modelo e guia, porque ele veio trazer o exemplo pessoalmente. Então lá no livro A Caminho da Luz, de novo, já no capítulo 1, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos tem Jesus como um de seus membros divinos. Então é bom que a gente contextualize isso. Existem outros Cristos no universo, Jesus é um deles, Jesus é o nosso Cristo, aquele de quem nós nos lembramos todo dia com muito carinho e amor. Ele é o nosso Cristo, mas existem outros Cristos, como revelado aqui pela doutrina espírita através de Emmanuel, dizendo que existem espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que formam uma comunidade que dirige os caminhos, os destinos de todos os planetas, de todos os sistemas do Universo. E esse, o nosso governador, veio então vivenciar, ombrear conosco as atividades do dia a dia, e ele veio da forma mais... Eu vou dizer uma palavra que eu não havia pensado. Ele veio da forma mais eficaz possível. Porque ele poderia ter vindo de várias formas. De várias formas. Ele poderia ter vindo, por exemplo, de uma família nobre, filho de algum senador ou de algum tetrarca romano. De cultura da Grécia. Ele poderia ter vindo em qualquer situação. Assim como veio Siddhartha Gautama, morava no palácio. Assim como veio Francisco de Assis, que tinha um pai que provinha todas as necessidades dele com supérfluos. E outros exemplos que abdicaram de todo o conforto material para assumir a simplicidade da vida. Jesus já escolheu vir numa situação de singeleza, de simplicidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, quando então ele, como sendo nosso governador planetário, nesse sentido que eu falei, veio para cá, ele tinha sua missão completamente traçada dentro da sua perfeição. Então não havia chance dele falhar, porque ele é perfeito. E o Espírito perfeito não existe a possibilidade dele traçar um plano com falhas. Então ele previu absolutamente tudo. Ele conhecia a civilização desde quando a civilização não era. Ele conheceu e acompanhou o desenvolvimento da cultura de todos os povos da Terra. Então ele poderia prever com segurança quais seriam as atitudes daqueles que ele viria orientar. Então, pessoal, para a gente não ficar sendo ingênuo, Jesus não tinha a menor chance, como sendo Espírito perfeito, de falhar na sua missão. Dificuldade sim, porque ele veio e assumiu um corpo físico, ele encarnou efetivamente, porque, como ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, ele não veio ser uma farsa no meio dos homens, como algumas linhas de pensamento dizem, que ele não teve um corpo físico, o corpo de Jesus era fluídico, nada disso. Jesus veio, encarnou, nasceu um bebezinho, filho do papai e da mamãe, Maria e José, e teve vida no corpo físico, encarnado como nós. Então, quando ele assumiu o corpo físico, ele assumiu todas as limitações do corpo físico. Usando uma palavra da doutrina espírita, lá que Allan Kardec gostava, ele assumiu todas as vicissitudes da vida humana. Então, lá no plano dele, ele não, por exemplo, ele não usava mais a palavra articulada para se comunicar. Vindo para a Terra, ele foi obrigado a usar a palavra para ser entendido e se comunicar. E ele fez tão bem isso que ele buscava as parábolas dele nas atividades mais corriqueiras do povo da época, e ainda por cima ele fazia rimas quando ele contava as parábolas. Era uma coisa extraordinária. Mas ele se submeteu à palavra. Quando ele viajava de uma cidade para outra, ele tinha que ir andando. Ele tinha que pegar o barquinho
e atravessar o lago de Genezaré para se locomover. Não podia fazer isso como ele faz, como nós fazemos quando desencarnamos, que é a velocidade do pensamento, né? Eu estou em Cafarnaum, eu quero ir para Magdala, é só eu pensar que eu estou lá. Não, naquela época eu tinha que andar até Magdala. Eu quero atravessar o lago de Genezaré até a outra margem para ir para Gadara, eu tenho que pegar o barco e ir de barco. Não posso pensar e já está lá. Então, Jesus se submeteu a todas as limitações da vida física. Então, quando ele assumiu um corpo físico, ele precisava se alimentar, ele precisava se hidratar, ele precisava descansar, dormir. O corpo físico precisa disso. Fazer uma viagem de 1 dia, 2, viajando a pé, ele precisava descansar. Então ele tinha, sim, essas limitações, essas vicissitudes do corpo físico, como diz Kardec, que o faziam realmente estar conosco, ombreando conosco o dia a dia. E ainda assim, com todas essas limitações, ele fez e a missão dele foi um sucesso. Por quê? Ele era perfeito, traçou seus planos, sabendo das limitações que ele teria, né? Então ele traçou um plano que contemplava todos esses elementos. Esse, então, é Jesus. Colocando bem claro, então, quem é Jesus, quem é esse que nasce no nosso íntimo, e quem é esse que veio até nós trazer o exemplo vivo do seu evangelho, agora nós vamos então falar sobre o nascimento mesmo e tentar fazer um paralelo sobre o presépio, que é aquela imagem que nós temos na nossa mente, desde crianças, e o que a gente pode avaliar e se aprofundar dentro das nossas limitações, nas analogias que a gente vai procurar fazer. Então, como eu estava dizendo, ele fez o que ele fez através do corpo físico que ele assumiu, mas ele fez. Ele deu conta da missão dele, de cabo a rabo. Estamos nós aqui, 2000 anos depois, discutindo o Evangelho de Jesus. Portanto, isso é uma prova e uma demonstração clara de que ele teve sucesso. A partir da vinda de Jesus, a história da humanidade mudou de rumo. Nosso calendário começou a ser zerado, ele foi zerado no momento em que Jesus veio para cá, para vocês terem uma ideia da importância histórica também de Jesus. Então, ele veio através do corpo físico, ele assumiu limitações e ainda assim ele fez o que ele fez. E aí eu começo já a refletir com vocês. Quando nós nos deparamos com as nossas limitações, nós fazemos apesar das limitações ou nós damos desculpa de que existe uma limitação, então não dá para fazer? É a falta de tempo, é a idade, às vezes muito tenra, às vezes já ultrapassada, é a falta de condições financeiras, enfim, nós damos desculpas para não realizarmos, ou as limitações são vistas por nós como situações a serem transpostas e elementos de aprendizado na nossa vida individual. Como é que a gente vê a limitação? Jesus, apesar do corpo físico, fez o que ele fez. Então, o primeiro paralelo que eu faço é esse. Jesus teve limitações. Teve. Apesar delas, ele realizou o que ele realizou. Os discípulos que ele trabalhava, os apóstolos que ele chamou, não eram homens de baixa evolução, intelecto, ética e moral. Não eram homens de baixa evolução ético-moral, mas eram homens iletrados. Eram homens rudes, pescadores, agricultores. E ainda assim, com essa limitação, os seus discípulos, os seus apóstolos deram continuidade ao Evangelho. Ele veio colocar. Como vocês leem no livro Paulo e Estevão, que demonstra muito bem qual foi a continuidade e qual o planejamento que esses apóstolos tiveram, bastante pertinente, para que o seu Evangelho fosse perpetuado no nosso meio. Então, apesar das limitações, ele fez o que ele fez. E ele começou na manjedoura. Então, o que é a manjedoura, pessoal? Manjedoura é um comedouro.
um comedouro de animais. É um lugar onde você põe feno pro bichinho ir ali comer. É ali que Jesus foi colocado. Então, apesar desse início simplório, singelo, ele conseguiu nascer, crescer e realizar o que ele realizou. Então, esse é o primeiro paralelo que eu quero traçar, né, entre nós e vendo Jesus, né, vendo Jesus e trazendo para nós, na nossa vida, essa vontade de vencer os limites. Muito bom. Ainda uma figura importante, né? Jesus foi colocado num lugar onde se põe alimento para os animais. Jesus realmente é o alimento das nossas almas. Então ele era lá um espírito perfeito, um sol que se reduziu a uma pequena estrela para nos indicar o caminho. Ele era um sol que se reduziu a uma estrela para nos indicar o caminho. O que ele fazia durante a sua infância? Está lá no livro Boa Nova. Ele ajudava José e a Maria. Maria era uma dona de casa, sua mãe, e José era o carpinteiro. Ele vivia de trabalhos na madeira, carpinteiro, portanto. E Jesus, como um bom filho, ajudava seu pai na carpintaria. Então veja, aquele que havia construído o planeta, quando encarnou, ele construía, junto com o seu pai da terra, mesas, cadeiras e móveis de madeira. Olha que coisa interessante esse contraste. Ele construiu o planeta. E quando ele veio aqui então para nós, ele construía mesas e cadeiras. Qual é a mensagem que se tira disso? Trabalho. Nenhum de nós é isentado do trabalho. A lei do trabalho, no Livro dos Espíritos, coloca isso. Nenhum de nós é isentado do trabalho para atingir a sua evolução. E Jesus veio e trabalhou. Se ele tivesse nascido numa família abastada, naquelas que eu dei o exemplo, talvez ele não tivesse a necessidade de ajudar o seu pai. Mas como ele era o primeiro filho do casal, o mais velho, ele trabalhava. O José já era avançado em idade. Ele tinha uma diferença muito grande entre sua idade e a idade de Maria. Então, Jesus era uma mão de obra útil para José, como filho mais velho, ali nos afazeres da carpintaria. E ele fazia. Vocês imaginam que iria ser colocada na sala de jantar ou de almoço de uma casa de um cliente da carpintaria de José. A mesa que ele havia feito, ajudado seu pai a fazer, e iria colocar ali na casa do cliente para que aquela família pudesse se reunir e através das refeições, trabalhar a convivência fraterna. Jesus ali, então, entregando a mesa e as cadeiras e contribuindo para essa união daquela família, cliente da carpintaria dele e de José. Mais tarde, ele continuaria fazendo, contribuindo sua mensagem. Mas enquanto ele ainda era jovenzinho, adolescente, ele ajudava levando a mesa e as cadeiras e os móveis que ele ajudava seu pai a fazer na carpintaria singela de Nazaré. Esse é um outro exemplo muito interessante que a gente tem com a vida de Jesus. Como eu disse, ele é o caminho. Porém, nunca deixou de ser o espírito perfeito que ele já era. Então, veja como é que é interessante essa questão. Ele era aquele espírito que nós discutimos há pouco. E, no entanto, ele virou, de repente, encarnado uma pessoa, um ser humano, que ajudava seu pai nos afazeres da carpintaria. Às vezes nós, lá do alto do nosso orgulho, singelas do nosso cotidiano. Vejam Jesus o que fez. Outros vários exemplos que nós temos lá na vida de Jesus, no nascimento de Jesus, por exemplo, a fé que Maria e José tiveram em acreditar na revelação do anjo que viria Jesus através do casal. Eles tiveram fé, acreditaram, obedeceram
com resignação a questão do recenseamento, que eles teriam que ir lá para Belém, né, com os grupos de descendentes de Davi, para que desse andamento no tal do recenseamento que o Império Romano queria fazer. Eles faziam constantemente esses recenseamentos com fins de arrecadação de impostos, né? Se eu não sei quantas pessoas existem nos meus reinos, eu não sei quanto de imposto eu posso receber. Então eu preciso saber para poder fazer as contas aqui. Enfim, Roma estava constantemente pedindo, ordenando que fossem feitos esses recenseamentos. E o que Maria e José fizeram? Foram fazer. Não deram desculpa. Ah, eu estou grávida. Ah, eu não aguento uma viagem. Não. Eles se resignaram. É claro que eles consideraram o perigo de fazer essa viagem naquele estado. Mas eles foram, eles se resignaram e eles obedeceram. Nós temos essa postura. Às vezes nós não nos revoltamos contra as situações. Nós não nos revoltamos, né? Lembra que Jesus disse para Saulo: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Nós não fazemos isso constantemente. Mas essa Covid, eu vou sair para todo lado, eu não vou mais usar máscara, eu vou fazer festa, ainda mais agora nesse Réveillon que eu não aguento mais. Nós não estamos recalcitrando contra os aguilhões? Onde é que está a nossa resignação e a nossa obediência? Onde é que está nosso raciocínio que sabe que o mundo é um planeta de provas e expiação e estamos ansiando por festa? O mundo é um mundo de provas e expiação. Quando tem festa, é uma concessão da concessão de Deus para que a gente consiga ter alguns momentos de diversão. Mas o mundo é um mundo de provas. Então, o que é lícito esperar de um mundo de provas e expiação? Provas e expiação, não é? Então, o que tem de errado aqui nesse momento? Não tem nada de errado. Nós estamos vivenciando uma expiação, um momento de prova. Portanto, o mundo é um mundo de prova, de expiação, está tudo no lugar. Como disse lá atrás, Jesus está com tudo no controle. Ele não vai dar um sopro e mudar todo esse cenário terreno, porque ele vai estar tirando de nós a possibilidade do aprendizado com essa lição. É uma lição. Então cabe como José e Maria, com obediência e resignação, se dirigiram para Belém para fazer o recenseamento. E aliás, Jesus nasceu numa época de recenseamento. Fazendo um paralelo com relação a isso, nós às vezes alcançamos nossa transformação interior, essencial, justamente nas fases em que a gente pede contas da nossa consciência, ou que a nossa consciência pede contas das nossas atitudes. É um recenseamento, né? O que você tem feito da vida? Né? Nessa situação, às vezes o amor, Jesus nasce pelo amor dos nossos corações, através desse recenseamento interior que a gente faz. Então são paralelos que eu vou traçando, que eu achei interessante nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, que eu recomendo para todos vocês. Uma outra situação bastante interessante: Jesus nasceu à noite. Não nasceu de dia, nasceu à noite. Jesus nasce dentro de nós, na maioria das vezes, no meio das sombras tenebrosas da noite fria dos nossos sentimentos inquietantes. Nesses momentos que a gente se lembra de Jesus e diz: Jesus, preciso da sua ajuda porque não estou dando conta. Dentro dessas sombras da noite, quando sentimentos que nos inquietam vêm à tona, a gente se lembra de Jesus e ele nasce à noite nas nossas vidas. Na noite das nossas vidas, na escuridão e nas sombras das nossas vidas. Jesus sempre, então, frequentemente nasce à noite. E uma coisa agora legal, ele não tinha lugar para nascer, né? Ele estava em Belém, né? Maria e José, Jesus na barriga de Maria, fisicamente falando, né? Para nascer, e ele não tinha lugar para nascer. Estavam lá, chegaram em Belém em época de recenseamento, e estavam lá com a cidade abarrotada. Não tinha lugar para eles ficarem. Então, eles chegaram acompanhados, como diz lá no capítulo 50 desse livro.
eles estavam acompanhados por um grupo de espíritos benfeitores de altíssima evolução, dirigidos, capitaneados pelo espírito que se denominou Gabriel, aquele que havia vindo falar para Maria que Jesus nasceria através dela. Então, nós não temos notícia do grau de evolução de Gabriel, mas certamente muito evoluído. Bom, eles estavam acompanhando então o casal José e Maria numa cidade lotada onde não havia uma vaga sequer em nenhuma hospedaria. Eles foram, José e Maria, na primeira estalagem, pedindo para se hospedarem ali. A primeira coisa que o dono disse para eles: não existe possibilidade de vocês ficarem aqui, não existe vaga. E já mandando eles embora, lançou um olhar para Maria, que era de uma beleza singular, e fez uns gracejos maliciosos para Maria, o que fez com que José apertasse o passo para se distanciar dali. Foram falar com uma outra pessoa que tinha muitos cômodos que ele alugava para forasteiros. Na mesma hora, chamou José de lado e perguntou se aquela moça bonita era alguma filha de escravo que pudesse ser vendida por algum dinheiro. Veja só. José pegou Maria e apertou o passo, saiu dali também. Foram ainda numa terceira hospedaria tentar vaga. Jesus, sabem quanto é complexa essa situação. O estalajadeiro chegou para eles e disse: não existe vaga nenhuma, e muito me admira você, um homem maduro, ficar aí pública, dando bronca em José. Saíram dali e esse fato acabou chamando a atenção de vadios e pessoas da rua, que ficaram então zombando e falando coisas ruins para José e para Maria. Eles estavam naquela situação então desesperadora. Imagine você, especialmente se você for mulher, nas horas que o filho vai nascer, você não tem lugar para a imaginação, que eu não li em lugar nenhum, mas naquela altura Maria já devia. Então eles precisavam de um lugar. Nesse momento, Gabriel, que estava espiritualmente acompanhando o casal, fez uma prece para Deus, pedindo orientação. E, como dito no livro, emissários divinos fizeram um mapeamento de toda a região para orientar para onde eles pudessem se dirigir para que Jesus pudesse nascer. E sabe onde que eles disseram? Que era o único lugar seguro para que o casal se hospedasse? Numa estrebaria, num estábulo. Ali eles ficariam seguros e então Jesus nasceria. E assim fizeram. E está escrito assim lá: e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. E aí eu pergunto para vocês: nós temos espaço na nossa vida, na nossa casa mental, para que Jesus nasça? Ou na nossa vida louca não tem espaço para ele nascer? Como ele não tinha espaço para nascer em Belém. Né? E veja, e aí os espíritos dirigiram o casal para um estábulo. Veja que às vezes e mais singelas. Quando que José e Maria iriam imaginar, na sua ida para Belém, que eles teriam Jesus nasceria num estábulo? Não poderiam imaginar. No entanto, era a saída, era o local mais seguro para Jesus nascer diante daquela situação onde eles se encontravam, em que eles se encontravam. E para nós temos espaço mental na nossa vida louca para Jesus nascer? Onde é o estábulo na nossa vida? Onde é o local mais simples? Onde é o recesso mais singelo do nosso coração para que dali Jesus nasça?
Isso é uma reflexão interessante. Ou ainda, a exemplo dos estalajadeiros, os nossos olhos maus ainda veem interesses egoístas. E esses interesses egoístas, então, tanto quanto os interesses egoístas desses donos de pensão tinham com relação a Maria, nós não temos interesses egoístas que afastam Jesus do nosso coração, da nossa pensão. Nós não afastamos Jesus pela nossa atitude egoísta, pelos nossos olhos egoístas. Essa é outra reflexão. Então Jesus nasceu na manjedoura. Deixa eu fazer um breakzinho aqui para ver o que vocês estão comentando, se vocês estão gostando do que eu estou fazendo. Clareza da explicação, Gislaine, sobre o processo de regeneração que já iniciamos, mas que só será concluída quando todos estiverem. Nos estimula ainda mais a nossa reforma íntima e a contagiar o próximo. Muito bem, Gislaine. É isso aí. Atualização, Jesus trazendo o exemplo de o que fazer com nossas vidas. Feliz aniversário de Jesus para você e para o nosso grupo de amigos. É isso aí, Ricardo. Feliz aniversário de Jesus para todos nós. Obrigado, pessoal. Vamos continuar então. Da manjedoura. Manjedoura, se você pôr no dicionário, ela já tem uma definição que liga a própria ideia do objeto à religião. Porque foi lá que Jesus nasceu. Mas o nome de animais, comedouro de animais. E como eu disse para vocês, não existia resgate para Jesus. Aquele princípio simples não foi um resgate que Jesus precisava ter. Não. Ou foi uma escolha dentro da perfeição de Jesus, escolhendo a maneira pela qual ele viria, ou foi, e olha que interessante, ou foi o resultado do livre-arbítrio dos homens que o recebiam e a opção que lhe foi oferecida. Uma coisa ou outra. Então, pessoal, uma coisa importante. Embora Jesus tivesse o seu plano traçado, ele devia ter plano B, plano C, plano Z. Porque apesar de todas as dificuldades, desde o primeiro momento, ele conseguiu nascer. Então não existia resgate. Ele não nasceu na manjedoura. Porque foi a opção que o ser humano deu para ele. Era assim que ele poderia vir. No meio dos animais, num estábulo, um lugar desprezado e que ninguém queria. Então, desde o princípio, ele vem nos mostrando: faça o que dá para fazer com os recursos que você tem. Nós precisamos fazer o que dá para fazer com os recursos que nós temos. Jesus não espera de nós nem mais, nem menos. Ele espera de nós que nós viemos. Não precisa fazer mais, mas não precisa fazer menos. Dá para fazer, apesar das dificuldades. Ele começou nascendo num estábulo, num comedouro de animais. E cercado por animais. Então, essa situação de manjedoura, de estábulo, de animais, não é só uma mensagem de simplicidade. Uma mensagem de faz o que dá para fazer com os recursos que você tem. Seja resistente, tenha perseverança, tenha força interior, tenha resiliência, capacidade de apanhar e levantar. Faça o que você consegue fazer, insista, persista. Esse é o símbolo que eu proponho para nós todos com relação à manjedoura. Mais e além
do que simplesmente um símbolo de simplicidade e de humildade. Esse presépio ganha um outro sentido, uma outra interpretação, um pouco mais aprofundada. E como eu disse, os animais estavam ali vendo Jesus. Os primeiros olhos, além de José e Maria, que viram Jesus, foram dos animais. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para Jesus, para o Evangelho de Jesus, e tentamos colocar o Evangelho dentro dos nossos corações, os primeiros sentimentos que são afrontados pela Boa Nova são os nossos sentimentos mais animalizados, aqueles mais ligados aos instintos de conservação e que nos regiam a vida lá no princípio das nossas primeiras existências como espírito. E até hoje, a nossa inteligência se apaixona pelos instintos que antes eram necessidades vitais e transforma esses instintos em paixões egoístas. Então nós nos apaixonamos pelo poder, pelas posses, pela sexualidade, pelo domínio. Então, quando nós colocamos o Evangelho dentro das nossas vidas, ou procuramos colocar, os primeiros sentimentos, os mais animalizados, que precisam tomar feição adequada, precisam ser reduzidos, precisam ser eliminados, a feição egoísta desses sentimentos todos precisa desaparecer, assim como os primeiros olhos que viram Jesus depois de José e Maria foram os olhos dos animais, dentro ali do estábulo. Precisamos abandonar então o estábulo, precisamos abandonar a manjedoura, dar um passo à frente. E já encerrando, que faltam ali 8 minutinhos, as primeiras visitas que Jesus recebeu ali na sua manjedoura foram os magos. Qual é a figura dos magos? Jesus nasceu no lugar distante, escondido, para estar protegido. Quem acharia Jesus nascendo? Quem acharia um casal tendo uma criancinha num estábulo, afastado, no meio da noite e no meio dos animais? Difícil. Porém, os magos chegaram lá e eles viram e eles homenagearam, porque eles sabiam que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Eles tinham uma percepção diferente do significado daquele nascimento de uma criança naquele lugar, naquelas condições. Era noite, mas eles viram. Eles viram. Nós vemos? É essa a pergunta que eu queria trazer para fechar nossas reflexões de hoje. Qual é o nosso olhar para o nascimento de Jesus no século XXI? Nós continuamos com aquela visão romântica do presépio e achando que Jesus foi um coitadinho, né? Pobrezinho nasceu em Belém, diz a música, né? Nós continuamos achando que ele é pobrezinho, nos apiedamos dele e ficamos ali prisioneiros daquela visão limitada do casal sofredor, Maria, José, coitadinhos, Jesus nasceu. Ou a gente dá um passo além e começa a identificar as mensagens que esse fato nos trouxe. Porque o evangelista, quando colocou isso lá nos evangelhos, pessoal, ele não tinha nenhuma intenção de ser historiador. Então ele não escreveu história. Ele não queria registrar um fato histórico. O nascimento de Jesus como fato histórico. Ó, foi assim, foi assim. Não era esse o intuito do evangelista. Tudo que o evangelista registrou, tudo que os evangelistas registraram no Novo Testamento, nos evangelhos, tem um sentido para estar ali. Então, se eles colocaram esse fato, relataram o nascimento de Jesus da maneira como foi, é porque existe algo por trás, como existe algo por trás de todas as parábolas e de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e foram registrados nos evangelhos. Aí também nesse fato, relatado pelos evangelistas, existe uma mensagem muito importante a ser passada.
Por isso que esse fato está relatado no Evangelho. Não teria outro motivo. Os evangelistas não eram historiadores, como eu disse, eles eram evangelistas. Então, o que está ali tem o intuito de evangelizar. E é o que nós estamos fazendo, que nós precisamos começar a pensar diferente nas leituras que nós fazemos com relação ao Evangelho. Nós precisamos ter os olhos dos magos que foram lá no meio da noite, no meio da escuridão da noite, e encontraram Jesus nascendo no meio da singeleza e da simplicidade e das dificuldades de um estábulo, cercado por animais. É essa visão que eu convido a todos vocês a terem nesse Natal. Fazendo comentário. A Rita está elogiando a reflexão, a Eleusa também. Obrigado a vocês por estarem comigo. A Roberta, que o Natal seja abençoado, que tenhamos luz e harmonia, que Jesus nasça em cada coração. Abraço a todos, legal. A Rita está sempre com a gente, né? A Vera, o maior sacrifício de Jesus não foi morrer por nós, e sim nascer por nós. Exatamente isso, Vera, exatamente isso. Cecília, Jesus era um espírito perfeito, mas veio humilde e simples para nos ajudar, passando por tudo, trabalhando e ajudando seu pai José na carpintaria. Isso mesmo, Cecília, desculpa. Kátia, tenho acompanhado esse evangelho há algumas semanas e que me foi apresentado pela minha filha Liana. Essa casa foi a manjedoura para ela. Olha que legal esse depoimento da Kátia Carraro. Certeza que passos firmes em direção a Jesus. Certeza de passos firmes em direção a Jesus. Muito bom. Liliane, linda e necessária reflexão. Elaine, desejando um Natal abençoado para todos nós, muita saúde e paz, agradecendo, eu que agradeço a vocês, Elaine. Sim, ele é nosso modelo e guia. E Sônia está dizendo, quanto aprendizado numa reflexão tão importante nessa época do ano. Onde é que foi aqui? No momento em que estamos vivendo no planeta. Gratidão imensa à doutrina espírita maravilhosa e aos amigos que nos trazem essas mensagens maravilhosas. Obrigado, Sônia. Natalino está dando o seu depoimento aqui, achando que a reflexão foi legal, foi simples, ótimo, era essa a intenção. Para nos dizer que a humildade e o amor andam juntos, sem dúvida. O amor sem a humildade é complicado, então, talvez não seja possível. E a Yara está nos elogiando, a Malu também. Pessoal, então eu agradeço muito vocês, em nome da Casa de Jesus, por estarem conosco nesse nosso Evangelho de domingo, que todo mundo receba Jesus nos seus corações. Se ele ainda não nasceu, que ele nasça, e que ele vem quando nós sentimos que ele começa a fazer parte da nossa vida a cada momento. Bom, estaremos juntos durante todos os domingos do ano que começa. Nós não vamos parar com os evangelhos, né? Vamos continuar. Portanto, domingo que vem vamos ter um evangelho também. Estaremos juntos. Que todos nós tenhamos um Natal gostoso em casa, com a família, cheio de presente, de comida, se possível for, mas principalmente cheio de amor, de fraternidade e de vontade de transpor os obstáculos e continuar andando, porque é para isso que nós viemos, para andar para frente, para evoluir e para crescer. Muito obrigado, pessoal, por todo esse ano e pela companhia de vocês que estiveram comigo até agora. Que Deus esteja nos nossos lares e nos nossos corações. Tchau, tchau.